Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa no livro do Apocalipse. Como temos feito ultimamente, estamos falando sobre o livro dos 7 selos. E no último vídeo nós falamos sobre as duas testemunhas na grande tribulação. E eu gostaria de compartilhar mais alguns detalhes sobre esta parte do tempo da ira de Deus, no tempo do livro dos 7 selos, que é o livro em que Deus vai abrir os selos e trazer juízo sobre a terra, sobre os homens, sobre o reino do anticristo, sobre todas as nações, né? E também esse juízo de Deus é para purificar a terra e prepará-la para o tempo do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer uma ressalva antes de entrarmos em mais detalhes sobre essas duas testemunhas, é que no último vídeo eu me equivoquei. Eu falei que as duas testemunhas, que elas virão vestidas de panos de saco, então essa parte se identificaria, eu falei, com João Batista e com Elias, que foram profetas, que também teriam vindo vestidos de saco. Mas eu me equivoquei. Na verdade, João Batista e Elias, eles eram vestidos de peles de camelo. Então, eles tinham uma roupa de peles de camelo e não roupa de pano de saco. Então, essa ressalva que eu quero fazer. Foi um equívoco meu, né? Muito bem, eu quero destacar alguns detalhes sobre estas duas testemunhas. Nós vimos no vídeo anterior que elas virão na segunda parte dos 7 anos, né? Na segunda parte de 3 anos e meio desses 7 anos, que é a parte da grande tribulação, do tempo da angústia de Jacó. E elas vão profetizar, vestidas de panos de saco, por 1260 dias, né? E elas vão profetizar de Jerusalém, a partir de Jerusalém. Tem esse texto aqui no versículo 8 do capítulo 11 de Apocalipse. E eu quero destacar alguns detalhes, né, que nós não destacamos no primeiro vídeo sobre as duas testemunhas. O primeiro é que elas vão chamar as nações, elas vão chamar Israel principalmente, mas todas as nações ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. A Bíblia já não será mais um livro difundido na terra como ela é atualmente, né? Ela será um livro perseguido, provavelmente não existirá mais nenhum exemplar na terra, e essas duas testemunhas vão falar no poder do Espírito Santo, serão cheias do Espírito Santo, né? E todos nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é quem inspirou, foi o Espírito que inspirou as Escrituras, né? Então, um dos ministérios do Espírito Santo na terra é relembrar, recordar as Escrituras, né? Aquilo que Jesus ensinou, não é? E trazer também um testemunho poderoso sobre situações antigas, principalmente, né? Que se passaram há muitos anos, muitos séculos, milênios até, né? E também anunciar as coisas que hão de vir. Então eles pregarão, eles testemunharão no poder do Espírito Santo, né? Outro detalhe importante é que eles vão cumprir a sua pregação. É um tempo de exortação para o povo de Israel e para as nações da terra. Todas as nações da terra estarão em grande inimizade contra Deus, né? Deus vai, a partir desse momento, né, que as duas testemunhas chegam, será então tocada a última trombeta, né? Nós ainda não vimos, nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo. E quando é tocada a sétima trombeta, aparecem 7 anjos com 7 taças, né, das últimas pragas, né? E essa é a parte que é chamada de ira de Deus sem mistura, sem misericórdia. À medida que as duas testemunhas estarão em Jerusalém, né, sendo vistas, né, pela internet, pela televisão, por todos os habitantes da terra, né, Deus estará também derramando essas taças de juízo sobre todas as nações da terra também. Então será um tempo de muito caos, de muitas mortes, né? De muito sofrimento, mas também de muita dureza no coração das pessoas, porque eles não se arrependem dos seus pecados. E essas duas testemunhas estarão cheias do Espírito Santo, testemunhando a palavra de Deus e chamando os homens ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Como nós sabemos, profetas são as pessoas levantadas por Deus para exortar, para chamar ao arrependimento, para chamar a um conserto com Deus, a voltarem para
o primeiro amor, para voltarem a caminhar com Deus, para abandonarem seus pecados. Então eles vão trazer uma mensagem de muita exortação. E eles terão poder de fechar os céus, de cessarem as chuvas sobre a terra, se não ouvirem, né? Na medida que eles forem sentindo, né, percebendo, eles poderão então ministrar ou administrar muitas das pragas, por exemplo, do Antigo Egito, que Moisés foi instruído por Deus para fazê-las virem sobre o Egito. Isso poderá acontecer também nesse período de 3 anos e meio do tempo da profecia dessas duas testemunhas. Agora, eu queria destacar também que eles vão ser vistos por todas as nações. Eles vão fazer coisas incríveis, né? Muitos sinais e prodígios e maravilhas, para exortar e chamar as pessoas ao arrependimento. Mas não há nenhuma menção de arrependimento. Ninguém se volta para Deus, ninguém se arrepende dos seus pecados. Pelo contrário, elas, quando concluírem a sua mensagem, a sua pregação, a sua exortação, elas serão mortas, né, pelo anticristo, pelo espírito da besta que emerge do abismo, né? Então, quando eles concluírem, né, verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surgiu do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quando isso acontecer, que essas duas testemunhas forem mortas pelo anticristo, né, elas ficarão expostas. Diz aí o verso 9, né? Então muitos dentre os povos e tribos e línguas e as nações vão contemplar os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, né? E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Então vejam, o cadáver das duas testemunhas, né, os cadáveres das duas testemunhas serão expostos em praça pública, digamos assim, serão visíveis, serão contempladas por todas as nações da terra. E não deixarão que sejam sepultados. Vão ficar 3 dias e meio expostos visivelmente para todas as nações. Então vejam, e depois vai acontecer uma coisa realmente insólita, né? Absurda. Todas as nações, né, as pessoas ficarão felizes, alegres, porque as duas testemunhas de Deus serão mortas. Olha que absurdo. O verso 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Então vejam, quando eles estão profetizando e chamando as nações ao arrependimento, então as pessoas ficarão furiosas. Vejam só, ficarão furiosas. Na verdade, muitas pessoas ficam furiosas com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque não querem abandonar os seus pecados. Amam mais os seus pecados do que a Deus ou do que o seu futuro. E dizem que não acreditam em Deus, né? E dizem que não acreditam na Bíblia, que a Bíblia é o conto da carochinha, é história para boi dormir. Mas é impressionante como a Bíblia registra o cumprimento das profecias antigas, muitas, né, profecias cumpridas, a própria Bíblia registra, porque a Bíblia foi escrita no lapso de tempo de 1.600 anos. Então ela registra a profecia e ela registra a passagem do tempo e depois registra o cumprimento de muitas profecias, principalmente tudo aquilo que foi profetizado sobre a primeira vinda de Cristo, detalhe por detalhe. Outra coisa interessante, as profecias da Bíblia são detalhadas, não são como profecias de Júlio Verne, né? Ou de Nostradamus, ou de quem quer que seja, que não são profecias detalhadas, que não são claras, que não são específicas. As profecias da Bíblia são muito específicas, com muitos detalhes. São impressionantes. Só Deus poderia dar tantos detalhes sobre o futuro, né? Então as pessoas vão ficar alegres porque eles foram mortos, né? Ou elas foram mortas, essas duas testemunhas. Mas elas vão se arrepender, porque depois de 3 dias e meio, verso 11, um espírito de vida vindo da parte de Deus, né, neles penetrou e eles se ergueram sobre seus pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, né, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele também ceifará. E esse será o tempo do juízo de Deus, sem mistura. Não tem mais misericórdia. Não tem mais
digamos, condescendência da parte de Deus. Mesmo assim, o Senhor vai mandar essas duas testemunhas, principalmente para a nação de Israel, que estará sofrendo uma perseguição brutal, absurda, como nunca aconteceu antes nem acontecerá mais no futuro. Mas aqueles que creem em Cristo, eles têm a vida eterna. E aqueles que não querem a Cristo, que não creem em Cristo, que não acreditam nesta salvação, sofrerão então o juízo de Deus e a eternidade sem Deus. Mas você é chamado para ser de Jesus Cristo também. Amém? Venha para Jesus. Vamos para Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima conversa.